bem-vindo ao Talcast, podcast que tem educação e inovação em foco. Eu sou Lucinéia Wozniak, sou a pedagoga da Tal. E o tema da nossa conversa de hoje é algo que os professores sentem, a diferença entre falar e impactar. E o nosso convidado é o Sargento Neves, porque hoje é dia de... Proerd. Sargento, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente e fale um pouquinho sobre o programa Proerd. Olá, Lu, tudo bem? Eu sou o Sargento Neves, eu sou instrutor do Proerd do 14º Batalhão, faço parte da equipe do Proerd, do 14º Batalhão. Eu já estou no Proerd há 11 anos, formando aí mais ou menos umas 10 mil crianças nesses 11 anos. No 14º Batalhão, a gente atende toda a área do 14º Batalhão, fazendo 100% do atendimento para as crianças do 5º ano. Abrangindo os municípios de Jaraguá, Guaramirim, Xereder, Massaranduba e Corupá. Falar do Proerd é fácil, né? Para quem já está há 11 anos fazendo o ensinamento para as crianças. A maior missão do Proerd é dizer para as crianças que elas são capazes de tomar decisões seguras, decisões saudáveis, aumentar a autoestima delas para essas decisões que elas conseguem, quebrar o vínculo, né, de dizer que o policial é mau, que o policial às vezes não faz, parece que não faz nem parte da sociedade, né? Nós entramos na escola e esse vínculo se cria, um vínculo de amizade. Eu sempre digo para eles, né, eu entro como instrutor do Proerd e saio como um amigo para a vida, porque a gente reencontra essas crianças lá na frente e eles nos tratam com o mesmo respeito de dentro da sala de aula. O Proerd não é um programa brasileiro, né? Ele é um programa americano, criado lá em 1983. Ele veio para o Brasil em 92 e para Santa Catarina em 98. No município que eu me encontro, né, Jaraguá do Sul, desde 99 é praticado, lecionado, entrado nas escolas com o Proerd. Os municípios adjacentes, que fazem parte do batalhão, começaram no ano de 2000. 2000. Então, e são escolas públicas, particulares, estaduais, toda geral, né? Sim, a gente atende a toda a rede de ensino, né? Particular, estadual e municipal. A gente atende 100% do currículo 5º ano. O Proerd, ele tem vários currículos, mas o carro-chefe, né? Aquilo que a gente encaminha para as crianças é o 5º ano. Porque ali no 5º ano, as crianças ainda não fizeram parte ou não tiveram contato não foi oferecido, os pais ainda protegem muito, elas ainda não saem, né, para a vida social, então ali ainda há uma inocência e uma característica de aprender, de ouvir, né? Quando a gente pega 7º ano, 9º ano, 2º grau, a conversa já é um pouco mais diferente, porque ele já tem um contato dentro da própria sociedade, às vezes de um oferecimento, de um amigo que já, né, tá meio perdido na vida ali, então ele já tem esse contato. Com 10 anos, não. A criança ainda tem uma inocência e ela tem a característica de ver o policial dentro da sala de aula com aquele brilho no olhar, né? Parece que a gente entra na sala de aula e causa uma certa admiração ainda. Dependendo da idade, dependendo onde a gente vai, já tem um outro comportamento, né? Uhum. E é uma vez por semana? As aulas são 10 encontros, o Proerd é feito em 10 lições, né? As lições, elas são feitas para o comportamento da criança. O Proerd evoluiu muito, né, dentro dos anos. O Proerd teve uma fase que ele falava de todas as drogas, cada lição era uma droga. Hoje a gente fala sobre comportamento. Eu digo para os meus alunos que a gente não é a imagem, a gente é o nosso comportamento. Quando eu falo da Lu, eu vou ligar a tua imagem ao teu comportamento. E dificilmente alguém vai falar da sua beleza. As pessoas vão falar do seu comportamento. E eu digo para eles que comportamento é tudo. Aonde eles vão, as pessoas vão notar, vão falar, vão presenciar a postura do seu comportamento. E é isso que a gente trabalha com eles, comportamento. Bacana. E na prática, o que faz realmente o aluno ser impactado nas suas aulas? Eu acho que o que o policial faz em sala de aula é muito mais do que falar, né? A gente acaba... Eu sempre digo que falar é um instrumento de comunicação. Simples, eu posso falar com você e você não me ouvir, correto? E eu digo que impactar é quando eu crio conexão, e principalmente conexão emocional com aquela criança. E a conexão emocional, ela transforma as pessoas. Ela cria esse vínculo de eu falar e ela levar aquilo que eu estou falando para ela para a vida. Porque como a gente fala de comportamento, o comportamento vai ser para a sua vida. Eu sempre digo que a minha maior alegria como policial do Proerd nem é tanto quando eu formo o aluno,
é quando eu encontro ele lá na frente e a gente encontra num supermercado trabalhando, numa farmácia, e o olhar deles, né? O senhor foi meu policial do Proerd. E aí, a frase que eles dizem para mim, né? Policial, me ofereceram droga e eu falei, eu fiz Proerd. É uma coisa que fica para eles. Então, esse é o impactar. Você, além de falar, você transformar e conectar emocionalmente ou gerar um resultado naquela pessoa. Uhum, até porque nas suas aulas você cita exemplos, né? Você até pega alunos assim para poder formar cenários, então a tua aula é totalmente diferente, né? Sim, a aula do Proerd ela é voltada para criança de 10 a 11 anos, né? O currículo é feito para essa idade. O livro é feito todo de exemplos. As lições são baseadas em palavras. Vou te dar um exemplo. A primeira aula é sobre responsabilidade. E aí dentro do livro a gente trabalha, sempre tem as palavras, aí tem exemplos, a gente trabalha um exemplo com eles, o que eles deveriam fazer, qual é a decisão que eles vão tomar ali, e a gente no final avalia se essa decisão está correta ou não e qual o resultado, né? Qual a consequência disso. E a gente ainda trabalha com eles, dentro da cartilha está escrito meu diário. Dentro daquelas palavras, o que eles vão fazer durante aquela semana para ir mudando o comportamento deles dentro de responsabilidade. Para uma criança de 10 anos, né, 11 anos, quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala de tudo que está voltado para eles e para outra pessoa. Então, a responsabilidade com seu material, com seu estudo, com a sua higiene pessoal e a sua responsabilidade com os outros, né, de respeito, de ser educado, de obedecer a mãe, de honrar o pai e a mãe deles. Então, esses comportamentos e as lições sempre são voltadas para comportamento. Então a gente está sempre trabalhando isso. Pega a palavra, dá exemplo, trabalha exemplos, e aí depois a gente dá mais ênfase àquela palavra. Bacana. E você tem algum exemplo, assim, sargento, para nos contar sobre suas experiências dentro das aulas? Ah, são 11 anos, né? Há muitas experiências. É, vou te contar assim que o que eu mais, assim, que mais me impacta é quando eu ouço de crianças que eu gostaria que eu fosse o pai delas. E aí eu fico pensando o que essa criança vive, né? Qual o ambiente que ela vive. Mas vou te dar um exemplo bem engraçado que aconteceu comigo. Teve um final de ciclo do Proerd, né? Já chegando próximo da formatura, e uma escola, eu estava naquela escola mais ou menos com 3 turmas, média aí de 85 alunos, e as duas professoras de sala combinaram com os alunos de me dar um presente. E cada aluno trouxe um chocolate, um brinde para colocar numa cesta. E aí ficou enorme, né? 86 crianças, eu brinco, né, que ficou difícil de carregar e colocar na viatura. E após sair dessa escola, eu fui para uma outra escola para terminar também a aula do Proerd. E chegando nessa escola, uma escola um pouco mais longínqua do bairro ali, né? As crianças com não tanta condição financeira, os pais não tinham uma escola numa região um pouco mais pobre, né, da cidade. E eu cheguei nessa escola e as crianças estavam tudo com cartinhas para me dar. Fizeram cartinhas na sala de aula, desenho policial, eu adoro o Proerd, policial, um monte de dizeres de felicitações. E a professora tinha dito para mim que eles queriam me dar um presente, mas por não ter condição, acabou não sendo viável. E o que eu fiz, fui na viatura, peguei aquela cesta enorme, entrei na sala de aula e rolou um piquenique com a cesta da outra escola. E eu fiquei muito feliz, porque sabia que aquelas crianças que ali não tinham condição, né? Todas felizes porque estavam comendo chocolate, bolo, tudo que tinha naquela cesta. E essa é a vivência do policial. Mas acontece várias coisas, né? Porque as crianças, elas nos vê como exemplo, né? Muito exemplo. Se eu digo para você, se eu fizer alguma coisa errada dentro da escola, as crianças, Vão mas te cobrar. é o policial. Então, assim, a nossa postura dentro da escola, para eles é muito importante, né? Porque o policial está sempre ali, além de se demonstrar amigo, acaba dando um exemplo para eles, né? Até porque você é uma figura de autoridade. Então você chega e o que eles, como que você consegue criar esse vínculo mesmo tendo essa figura de autoridade? Eu acho que pela postura que o policial do Proerd tem, de se mostrar amigo, mas que nunca vai deixar de cobrar o certo. Eu sempre digo para eles, né, que eu cobro deles comportamento e o meu não pode ser diferente, né? Eu falo para eles que eles têm um amigo policial, mas se eles fizerem coisa errada, só vai ficar o policial. Porque a cobrança vai ser. Eu falo para eles, eu uso o professor muito como exemplo, sabe, Lu? Eu digo para eles que muitos deles ali passam mais tempo com o professor em sala de aula do que com o próprio pai e com a própria mãe. Porque ficam 4 horas. Se pega um pai aí que trabalha na madrugada, o pai vai chegar em casa, vai dormir, a criança está na escola e nesse contraturno só vê o filho, bem dizer, no final de semana.
E aí eu falo para eles, a professora às vezes é amiga, a professora é conselheira. Você foi professora, você sabe disso. Às vezes ouve, dá conselho, ensina, educa. Então, eu digo para eles que a postura, né? A postura nunca vai mudar, independente da pessoa que está ali. E por ser uma autoridade, a gente cobra aquilo que tem que cobrar. Para o 5º ano, que é onde eu trabalho, eu quase não vejo assim muito problema. A gente vê problemas com os alunos mais velhos, né? E a escola geralmente pede ajuda, né? Não esquecendo, né? Eu sou instrutor do Proerd, mas eu não deixo de ser sargento da polícia. Por várias vezes a gente está na escola e o Proerd é um policiamento ostensivo para a escola. Caso aconteça alguma coisa naquela escola, o policial está ali, né? Então, vira e mexe, né? Chama o policial do Proerd está ali, pede para fazer uma conversa. A gente vai ali, dentro da postura policial, e conversa com aquele aluno. Eu sempre digo, né? Para dizer para ele qual será as consequências, né? Porque o comportamento que é certo e errado, todo mundo sabe. Uma criança de 5 anos, 6 anos, ela sabe o que é certo e errado. Às vezes ela só não sabe quais as consequências, né? Do ato dela. E essa presença dos policiais dentro das escolas faz uma diferença muito grande. Porque eu, quando professora, quando coordenadora, sempre tive esse apoio. Tem ronda também, né? A escola, vocês também. Nós temos a ronda escolar, né? Mas o ProERD em si, ele é policiamento ostensivo escolar, né? A gente tá ali na missão exclusiva de dar a aula, mas você não deixa de ser policial. Você me acompanhou, você viu, o policial sai com a viatura, sai todo equipado, né? Colete, armado. Caso aconteça algo, o policial tá ali para proteger, para defender, para orientar, para reprimir, caso aconteça, né? Mas a presença policial, ela é única, né? Eu sempre digo, onde há um policial tem que haver segurança, né? E a gente tem que se acolher a isso, né? Eu costumo deixar, quando vou à escola, a viatura bem na frente, bem ostensivo, né? Os pais sabem que eu estou ali. Eu sempre digo, né? Os pais sabem que o policial do Proerd está ali. Escolas que há muito trânsito, vou dar um exemplo, o Colégio Evangélico em Jaraguá do Sul, um trânsito enorme numa via principal da cidade. Eu gosto de chegar cedo, eu gosto de botar a viatura na frente da escola, giroflex ligado, ficar na faixa do pedestre. Então, assim, as pessoas acabam nos vendo e sabem que o policial está naquele ambiente. E está seguro. E está seguro, com certeza. Sargento, o que mais dificulta hoje? É o tema que você trabalha, as 10 lições, ou se conectar com esses alunos? Eu vou te falar que o tema, para mim, não me atrapalha em nada, porque fazendo 11 anos, bem dizer, sei o livro de cor, né? Sabe mesmo. Você viu em sala de aula, não preciso... Sei cada frasezinha do livro ali. Eu acho que a conexão é o mais difícil, porque como a gente falou aqui, né? Eu não quero falar, eu quero impactar. E tem crianças que, por uma certa resistência, às vezes porque passou por alguma coisa, às vezes porque está sem limite, né? E aí a tua presença para ela é um bloqueio, né? Ela tem que entender que ela vai me respeitar. Eu sempre digo para eles que eles não são obrigados a gostar de ninguém, nem do pai nem da mãe, mas eles têm que respeitar, porque respeito é gratuito para qualquer pessoa. Então eu acho que muitas vezes se conectar, a maioria se conecta muito fácil. Já na primeira aula, é uma aula diferente, né? É uma aula, como é que eu vou dizer assim? É uma aula que a gente prende a atenção dos alunos por estar ali armado, por ser um policial falando. É uma aula onde, eu sempre digo, né? Eu libero a minha energia, né? Eu saio cansado das aulas, mas... até porque, assim, é muito agitado. É agitado no sentido bom, porque você tem alguns momentos que eles batem, acho, na carteira, que eu acompanho. A gente usa dinâmicas, né? Sai da rotina de uma aula normal, comum. Sim. E eu sempre digo, né? As professoras falam assim, meu Deus, depois que o policial do Proerd sai, é difícil dar aula. Mas eu digo, mas agora eles gastaram energia. Eles ficam agitados. Eu sempre digo assim, que eu sinto a conexão da segunda ou terceira aula para frente. Quando a gente abre a porta da sala de aula e... chegou o policial do Proerd. Eu faço brincadeira às vezes com as turmas, eu peço para a coordenadora ir na sala e dizer que não vai ter aula do Proerd, só para escutar o... Aí eu pego e entro, é aquele gritedo, né? Gritaria e tal, mas essa é a conexão, de saber que o policial tá ali, que a aula é animada, que eu sempre digo para eles, eu não vou mentir para eles, se eu tiver que falar que X é X, X é X, a gente passa muita orientação em relação às leis, né? As crianças muitas vezes não sabem o que é o direito, mas que elas têm deveres, o que pode acontecer. Então a aula do Proerd, pela presença policial, traz isso, né? O fato deles saberem que tem um policial, vou voltar a mesma palavra, né? E é uma coisa que a gente fica massificando para eles, mas é a postura do policial. Eu sempre digo, eu ganho eles pelo respeito que eu lhes dou dentro da sala de aula.
E eu não peço o mínimo, que é a mesma coisa de volta, né? Que é o respeito com eles. Uhum. E tem algum tema da cartilha que você sente um pouco mais de dificuldade ou alguma que você diz, essa daqui todo mundo participa? Algum exemplo da tua Não cartilha? vejo nenhum tema com dificuldade, mas tem temas que eu gosto mais. Hum. Nós temos uma lição sobre risco e consequência. E é uma lição que isso é para a vida, né? Quando eu vou dar palestra a adultos, eu uso esse tema, que toda escolha tem uma consequência. E a outra aula que eu gosto de evidenciar muito, assim, essa semana eu dei essa aula, que é a aula de bullying. Então, eu trabalho bastante coisas, bastante coisa com eles. Bullying agora no Brasil é crime, né? Tá tipificado como crime. É o ambiente escolar, o local com maior índice desse crime. Então, eu gosto de dar exemplos, de dar ênfase, de explicar para eles, né, o que acontece, o que pode acontecer, o que não é. Bullying é comportamento, né, um comportamento inadequado, mas é comportamento também. Então, a gente fica trabalhando. Todas as lições são as lições, a gente acaba aplicando, mas sempre tem aquela que a própria lição já conecta algo para fazer uma dinâmica, para fazer algo que a gente interage. Eu vou te dizer uma coisa que eu faço na aula de bullying que eu acho maravilhoso. Eu levo um espelho para a sala de aula e eu chamo aleatoriamente, eu falo para eles que nós vamos fazer uma brincadeira. E é uma brincadeira, é uma dinâmica. Eu levo um espelho para a sala de aula dentro de uma caixa de papelão. E aí eu pego um papel e começo a escrever o nome de todos os alunos. E eu nem escrevo, eu só estou fingindo que eu estou escrevendo. Eles não sabem. E eu digo para eles que eles vão ter que falar uma coisa ruim e uma coisa boa do papel que aparecer dentro da caixa. Só que dentro da caixa tem um espelho. E aí quando a criança vem à frente e ela olha o espelho, primeiro é o impacto, porque ela está vendo a própria imagem. E aí ela tem que falar algo bom e algo ruim. Há um bloqueio, tanto de falar algo bom e algo ruim, porque o ser humano não é acostumado a falar dele mesmo. Mas a gente costuma apontar o dedo e falar mal dos outros. Exatamente. E aí a gente trabalha essa empatia com eles, de dizer, ó, como é fácil, se eu botasse o nome do colega aqui, tu teria 1000 defeitos e uma qualidade. Para falar mal, a gente estimula muito mais rápido, né? É a mente humana. Mas para falar de si próprio, para falar uma qualidade, eles têm dificuldade. E se eu fizesse com você na hora, pelo impacto de ver a sua imagem, também. A gente faz isso com adulto em palestra para mostrar, né, o quanto é fácil falar dos outros, mas não fazer autocrítica, ou não fazer autoanálise daquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu tenho que manter. Então essas aulas, essas dinâmicas é que trazem essa conexão com a criança. Legal, bacana. Deixa eu te perguntar agora sobre a lousa digital. A gente fez uma formação com vocês lá no batalhão e eu acompanhei algumas aulas do ProERD, que foi muito bacana, saí muito feliz, a gente acompanhou até o professor Rodrigo. E o que você acha, assim, da lousa? Qual que é o papel dela dentro das suas aulas? Então, a lousa digital, eu falei para você, né, comentei com você que eu digo que a caneta é a chave para a entrada do mundo, né? Porque você em sala de aula, ó, a aula do ProERD é uma aula dinâmica, onde a gente só usa um PowerPoint, ou às vezes um PDF. A lousa, ela te traz muito mais ferramentas e ela vira um instrumento para deixar mesmo aquele aluno que se desprenda mais da aula ficar conectado com você. Porque tudo que você faz, você interage com o quadro, né? E muitas vezes o aluno fica cansado de olhar, e a lousa não, né? Porque a lousa você consegue trazer vídeo, você não precisa ir ao computador, tudo está na caneta, né? Você consegue fazer jogos, você consegue fazer interação, você consegue fazer tudo ali. E o que eu estou vendo, assim, usando a lousa agora constantemente, é que as crianças têm um fascínio pela caneta. Todos eles, eu não consigo deixar numa aula todos virem ao quadro e fazer alguma coisa, né? Fica aquele, quando eu falo, agora vai vir algum, eu brinco com eles, né? Queria que essa motivação fosse para estudar também, né? Eu digo, a gente está ali dando a aula, agora alguém vai vir ao quadro responder no quadro, vai ter que usar a caneta. Olha, todos os bracinhos, eu brinco com eles, se fosse para ler ninguém queria, né? Mas para vir ao quadro, se falar que nós vamos fazer um jogo, aí eu sempre digo, né, que o jogo é sempre, uma interação é sempre ao final da aula. Aí tem que manter o controle da sala, porque senão se perde, né? Comenta então pra gente aquele jogo que fizemos na sua aula, que teve meninas e meninos. Vou te falar que isso me causou um certo problema, porque agora toda aula tem que fazer, né? Toda aula tem que fazer. Eu não vou falar jogo, certo? Eu vou falar que a gente fez uma interação com o tema que a gente estava utilizando. A lousa, ela proporciona que você pegue um tema, e aí dentro da própria internet, porque existe um universo dentro da internet,
para você aplicar jogos, aplicar qualquer coisa que esteja ali. E a lousa, exemplo, a gente pega a aula de bullying. Eu já tenho, queria já te agradecer, né? Você me passou ali um link de uma interação. Então, assim, ó, eles já estão esperando. Eu já falei para eles que na aula de bullying, a gente vai fazer a aula do bullying, eu vou fazer a dinâmica do espelho e depois nós vamos fazer essa interação. Porque a interação dentro da lousa, ela trabalha a capacidade da criança de aprendizado. Porque não é simplesmente ir à lousa e fazer alguma coisa, porque ela tem que saber o que ela está fazendo lá. E como é um jogo, né, vai dizer se você acertou ou se você errou. Ninguém quer errar. Ninguém quer perder, né? Ninguém joga para perder. E as crianças têm esse estímulo, né? Eu gosto de estimular de fazer grupos, né? Eu já dividi menino e menina, agora eu divido, boto a professora, você viu, né? Bota a professora, quando a professora erra, os alunos vão ao delírio, né? Então a lousa traz essa dinâmica, né? Que é muita interação e muito rápido, né? E a criança não se desliga, né? É só ver, né? Dá um celular, não se desliga. Imagina uma lousa digital do tamanho que é a lousa dentro da sala de aula, com uma caneta que você consegue fazer tudo. Então, você acredita que a lousa ela traz um estímulo maior para as crianças poderem estudar, para poder se divertir aprendendo? Ah, eu acredito não, eu afirmo que Tenho sim, certeza. porque ela torna a aula dinâmica, né? Se eu não preciso sair da onde eu estou, com uma caneta que faz tudo, eu abro a internet, eu abro o jogo, eu faço tudo, todas as ferramentas estão ali para mim à disposição. E aí eu digo que não vira mais, para quem está dando aula, não é mais uma ferramenta, é um instrumento de trabalho. Você só não usa se você não quiser. Então, assim, é muito fácil, fica muito fácil. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Nós estávamos fazendo aula de comunicação. E aí eu vi que os alunos estavam meio dispersos, porque falar de comunicação não verbal é só gestos. E aí eu falei, ó, eu tenho outra coisa para mostrar para vocês. Aí eu abri um vídeo, que era o vídeo do Proerd, de um policial fazendo a canção do Proerd em Libras. E aí eu desliguei o som e mostrei esse vídeo. Se eu não tivesse a lousa, poxa, eu teria que parar a aula, ir no computador. Pô, ali em 2 toques o vídeo tava, e aí eu tirei, né? Tirei o som para mostrar para eles como seria sem a comunicação não verbal. Então, assim, quando você faz isso, já todos aqui, ó, todos vão parar para olhar, todos vão prestar atenção, todos mexem, querem mexer. Outra coisa que eu percebi, né, que eles vão aprendendo muito mais rápido que nós, né? A geração que vem é muito mais capacitada a aprender sobre tecnologia. Aí, às vezes, eu estou na frente da lousa e eu quero fazer X coisa. E eu fico olhando. Aí eles falam, policial, lá no cantinho, lá, aperta lá no cantinho. Lá no menuzinho. Lá no menu. Então, assim, eles mesmos dizem para mim, né, que eu faço. Aí eu já uso isso como gancho. Tá, e agora? Clico aonde? Para ver como eles interagem com aquilo ali, que eles já sabem todos os comandos e não usam constantemente, né? Ah, legal. E você acha que a formação pedagógica que foi feita no batalhão, esse acompanhamento, tanto pedagógico quanto técnico aqui da TAL, o que você acha? Acho que é importante? Lu, sem a formação pedagógica que você deu, a gente não saberia nada. Eu vou te falar que a gente tinha lousa no batalhão, eu, policial do Proerd, não tinha acesso nenhum, né? Já tinha visto na escola ali as professoras, algumas usando, outras não. Ela é uma ferramenta maravilhosa, mas você, como qualquer ferramenta, como qualquer item tecnológico, você tem que saber usar, para usar tudo aquilo que está à sua disposição. A sua formação pedagógica, tanto para mim, para os outros policiais do Proerd, é imprescindível. Se não acontecer, você tem um instrumento, mas não acaba não usando, né? Vou te confessar algo que aconteceu ontem, né? Fui conversar com o subcomandante que eu estaria aqui para informar o batalhão, né? E falei para ele que agora vai haver formação dos policiais temporários. E falei, major, tem a lousa, tem que usar. Ele mesmo falou, eu não sei mexer muito. Falei, eu vou dar umas dicas pro senhor ali. Eu ainda falei assim, né? Eu conheço alguém que sabe dar uma formação pedagógica incrível. Caso haja necessidade, vou lhe convidar, porque aí são todos os instrutores que vão dar aula para esses policiais. E esses policiais que vão ser formados vão ficar ali 10 horas dentro da sala de aula, olhando para a lousa. Nossa, não, a gente pode combinar. Dá para ir sim. Sargento, eu gostaria que você deixasse um recado, então, para os alunos, ou uma comunidade em geral, sobre o programa, sobre a importância. O recado que eu diria, né, é que para as crianças é a frase do Proerd, né, que é uma frase épica, diga não às drogas e à violência. Para os pais, né, que confiem nos seus filhos, conversem com os seus filhos, amem os seus filhos, mas não deixem de cobrar. Porque amor é muito bom, mas não é o tudo para uma boa educação para as crianças. E para os professores, não desistam. Eu sei que a luta é árdua, mas não desistam. Sim, preciso bastante discernimento, né? Então, sargento, agradeço
a gente já está chegando no nosso final do nosso podcast, mas agradeço muito a sua presença, foi um grande prazer tê-lo aqui, admiro muito o seu trabalho. E deixo a palavra, caso você queira falar alguma coisa. Lu, eu só tenho a agradecer, agradeço a sua formação pedagógica no batalhão, de nos procurar, a sua energia de querer mostrar aquilo para a gente, né? Agradeço de coração. Agradeço o convite para estar aqui, né? Dizer que a lousa é uma ferramenta incrível, que as pessoas que a tenham usem, abusem, que ela é um instrumento maravilhoso. E fico à disposição, né? O 14º Batalhão está de portas abertas. Quando você for a Jaraguá do Sul, nos visite. Tá bom, muito obrigada. Tchau, até o próximo podcast.